Então vamos lá. Vamos nesse túnel teórico crescente e desenvolvimentista, tecnicista, tradicionalista e as oportunidades de oscilações, né? Treinamento de oscilações crescente, decrescente. Como eu falei sobre Cunha, que o surgimento na era de Vargas e duas políticas educacionais opostas, a liberal e a autoritária. Pois bem, entre esses campos educacionais, nos traz enigmas importantes sobre doutrinas, os termos corpos doutrinários, que onde é um campo doutrinário há uma disciplina, onde é uma disciplina também há discípulos, a liberdade e a autoridade. Houve uma racionalidade e uma sobrevivência, uma verdade. Embora as questões entre as políticas ligadas ao ministério, entre negócios e a educação e a saúde pública, o governo revolucionário de 30 e o âmbito do ministério em corrente autoritária, como Francisco Campos, ou seja, Gustavo Capanema, ministério na época do Estado Novo, ou seja, nos traz ambos ligados ao fascismo. Embora quando falamos sobre Minas Gerais, os fundadores de Minas Gerais, a Legião de Outubro, de efêmera duração, lembramos também do Escola, Estado e Sociedade, Serviço Social, ok? E outras demandas, porque também o serviço social começou nos parâmetros da Igreja Católica e as obras que tem que ser feita pela fé e outros campos atributos que correlacionam. Então, quando falamos sobre a atividade física relativa à educação no Brasil e à motricidade, nos traz fatores importantes entre a educação e auxílios, educação física e auxílios poderosos no fortalecimento entre o Estado e o aprimoramento da raça, ou seja, um ponto importante, a eugenia, uma raça pura, forte, produtora, sindical, que vem a trabalhar bastante tempo, mas com índice não preocupante com um lazer que possa ser uma biosfera muito perigosa, ou seja, em velocidade. Quando falamos de velocidade, falamos de tempo. Falamos de quilometragem, e a quilometragem é lógico, quando colocamos plurais em quilometragens, lembramos dos campos ortográficos do português. Quilo, quilograma, ou seja, são termos ligados a um peso, um açougue, que não há pluralidades, mas há algo que singular em termos de dominância governamental. Então, entre essas exigências ortogadas, né, em 1937, e esses fatos que ocorreram entre a educação física em foco, demonstramos que o ensino superior no Brasil vinha sendo regido pelo Estatuto da Universidade Brasileira, né, pelo decreto de 1900, né, e 1851, ok? E embora abril de 1931 fica esse paradoxo, em 1939, o decreto da lei número 1190 cria a Faculdade Nacional de Filosofia. Aí a compreensão, né, que nós temos que analisar. Depois, o curso de didática seria ortogado, né, o diploma de licenciado. Então, a Lei 1190, de 4 de abril de 1939, aí que entra o exercício do magistério no ensino secundário. Aí começa a nascer essas essências ligadas também à motricidade humana e à psicomotricidade, é lógico, na década de 40, 50 e 60, mas 70 que houve um destaque por causa de pós-guerra, mas na década de 30 já tinha o quê? A Primeira Guerra Mundial. Para a reabilitação neuromuscular
e a época do higienismo, que também demonstra uma abordagem ligada aos meios médicos esportivos, os médicos em campos clínicos, entre a educação física e as suas funções. Pois bem, aonde eu quero chegar? A juventude brasileira, ela nos traz uma infância compreendida entre 7 e 11 anos de idade, e toda a juventude inclui em idade de 11 a 18 anos, uma inscrição obrigatória para matricular o estabelecimento de ensino em oficiais, ou fiscalizados, sendo facultativos ou não matriculados, aos não matriculados. Alguns atores como Marinho, que tem o Vitor Marinho de Oliveira, tem o Marinho. É um livrinho até que ele é um livrinho que eu já vi ele, já li, ele é um violeta, né? Violeta. E o Marinho fala o quê? Ele lamenta o caráter e a faculdade ao menos favorecidos pela sorte, aqueles mais sujeitos à deficiência, uma formação moral inadequada. Por isso que a palavra segregação está extinta ou está em uma expansão rural e urbana entre síndromes, entre ofícios, alfândegas, ou seja, prédios, estádios, comunidades, linguagens, nos traz formações imorais ou morais, ou seja, a juventude brasileira, entre o supletivo, começou a ser avaliado. Depois, o supletivo já tinha um campo já de idealizado seu supletivo, para ver o que? Um campo de reabilitação e também um meio de produção entre os meios. Depois que voltou pelo MEC, esse planejamento, depois o EJA. Para o que? Houve oportunidades de homens também, ou mulheres que não pegaram o campo de ensino básico, o fundamental, o ensino médio, para ver essa declaração e se parecer entre uma educação inclusiva, entre não só os termos digitais, mas uma comunicação sem massa, mas que possa aprender o básico e a sua estrutura entre a estética e a ação. E a ação, a sua estética, nos traz o que? Consistência entre exercícios, entre os meios menos concentrados, ou seja, e os mais concentrados. Menos concentrados são os predominantes ligados a essas leis e pilares, e para os mais concentrados, para haver um cultivo ligado ao intelectualismo, mas só um intelectualismo que venha só sentir, só um sabor, não, ou seja, um incentivo à faculdade para todos, um colegiado que possa abranger o ensino superior. A graduação nessa época já havia uma complexidade, a pós-graduação em si. Então, ou seja, já em campos de meios de evasão escolar, essa idade que eu declarei aqui em questão de 11, 8 anos, já está o quê? Já tem idade já de operatório formal, mas é a pré-escola. É lógico, o Rui Barbosa nos traz destaques oriundos e eruditos sobre essa questão. Eu estou falando da antologia ligada à educação física em foco e as leis, né, preliminares e diretrizes que houve destaque. Embora os militares nos trouxeram um estigma muito apático. E tem alguns autores, ainda de outros autores, e de outras autoras, e de outras histórias, que ainda nem sabe que tem livros e referência em homens, doutores, mestres, pós-graduados em campos analíticos periféricos. Tempos atrás eu atuei, que faz uns 10 anos atrás, 10, 7 anos atrás, atuei numa escola pública no interior, não tinha essa ciência ligada ao projeto, aos projetos relacionados aos compromissos, né, entre Estado, a sociedade e a cultura corporal. A ciência ligado ao movimento e no movimento. Eu lembro que houve vários tipos de pessoas que quiseram fazer educação física. Na faculdade Nova Venécia ali, outra faculdade em Colatina e outras faculdades, porque eles viram um repertório, eu ali ensinando, é lógico, com as minhas meios e deficiências que eu tinha também, mas houve o quê? Um entusiasmo,
ou buscar alguns termos que nos trazem inquietações,